Mates elementares. Vamos iniciar estudando o mate da dama e torre contra o rei sozinho. Nesta posição, a gente vai fazer o chamado mate de escadinha. As brancas vão utilizar a dama e a torre como se estivessem andando em uma escada. Então, primeiro vamos mexer a dama para D4. Reparem que a dama vai para D4, aí a torre para C5, a dama para B4 e a torre para A5. E as pretas não vão poder fazer nada para impedir essa manobra das brancas. Vamos ver. Rei C7, a torre das brancas vai para C5. Vejam que o rei preto ele não consegue atacar nenhuma das peças brancas, porque a dama ela está mais distante do rei, então o rei ele não ataca a torre, que está defendida, e ele não consegue atacar a dama. Se a dama fosse a mais próxima, o rei de repente poderia se aproximar e daí as brancas teriam que fazer uma passagem de ala, que a gente vai ver no próximo exemplo. Continuando a escadinha, agora a perna que ficou para trás, no caso a dama, vai subir no próximo degrau. Vai jogar dama B4. Dama B4 e no próximo lance as pretas vão fugir, obviamente. Rei A6. E agora a torre vai dar mate em A5. Esse foi o mate utilizando a dama e a torre. Reparem que o rei ele nem foi necessário para este mate. Já neste novo exemplo temos duas torres contra o rei sozinho. A ideia é praticamente a mesma. As brancas vão jogar a torre em D4, aqui está, e efetuar os passos na escada. A torre de E5 irá para C5, a torre de B4, ou melhor, a torre de D4 irá para B4 e a torre de C5 para A5. Só que, como são duas torres, a gente vai ver um pequeno probleminha. Vamos lá. O rei ele vai se aproximar das duas torres, começando com o rei C7. Aqui está. Torre de E5 vai para C5, a mesma ideia do mate de escadinha. E agora rei B6. O rei em B6 ele ataca a torre de C5. Então aqui não dá para as brancas jogarem torre de D4 para B4, porque perderiam a torre em C5. Então vamos tirar a torre que está atacada, sempre bem distante do rei. Rei B5, e aqui as brancas têm duas opções, jogar a torre de D4 em D2 ou em D8. Em D8 seria até mais rápido, mas vamos jogar em D2 para ver o que acontece com as duas torres contra o rei sozinho. Lembrando que o ideal aqui seria jogar a torre em B4, mas também não dá porque o rei controla esta casa. Então torre D2. O rei vem para B4. Aqui a ideia das brancas é a mesma de sempre do mate de escadinha. Uma perna num degrau, outra perna no outro. Só que também não vai dar certo porque o rei ele continua se aproximando. Vamos ver. Torre B2 e agora rei A3 atacando a torre de B2, o que impede as brancas de jogarem a outra torre em A1. Então aqui a gente faz a transposição de ala, a passagem de ala. A torre de B2 vai para B8, bem distante do rei, lembrem-se sempre disso. Bom, aqui as pretas têm duas alternativas. Jogar o rei em A2 ou em A4. Vejamos as duas. Se rei A4, aí
não precisa passar a outra perna lá para outra ala. É só jogar torre A1 que já temos o mate. Então, voltando à posição, vamos ver agora rei em A2. Agora não dá para jogar a torre em A1 porque a casa está controlada pelo rei adversário. Então, efetuamos a passagem de ala ou a transposição de ala. Lembrem-se que numa escada, numa instituição maior, um hospital ou uma escola, às vezes a gente precisa fazer a transposição de uma ala para outra se quer continuar usando a escada. Então a torre vai lá para cima, bem distante do rei. Torre C7, com a ideia de jogar a torre em A7, dando o mate. E as pretas não conseguem evitar essa manobra. Rei A3 e torre A7, mate.